Esta é a minha filha amada. A ela ouvi. Nessa manhã, né? A ela ouvi. Amém? Que Deus fale conosco, que todos nós sejamos edificados hoje na palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Se você quiser orar também, ela pode orar, o coração sempre é bom. Mas diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, estamos prontos para ouvir a tua voz. Venha falar conosco. Nós queremos, ó Deus, neste acampamento, queremos ser desafiados na nossa vida espiritual, até que nada mais importe, a não ser o Senhor Jesus. Queremos viver para Ti, uma vida digna de cristãos, uma vida apta para o arrebatamento. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, e queremos viver como cidadãos celestiais. A nossa pátria não é esta. Por isso, ó Deus, desperta os nossos corações para uma viva esperança, para uma vida cristã intensa, poderosa, que propague a tua luz ao mundo de trevas. Fale conosco nesta manhã. Use a tua filha com sabedoria e com autoridade, para a glória do teu nome. Que assim seja. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem água aqui? Quem vai pregar pela primeira vez tem direito à água? Então, irmãos, vamos ouvir a palavra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Os irmãos podem se sentar. Nós leremos a palavra sentados mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Nós vamos ler do versículo 10 até o final. Vamos lá. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, agradou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, poder de Deus,
Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? A mensagem mesmo que eu trarei hoje, que Deus falou comigo, na verdade ela começa a partir do versículo 17. Versículo 17 em diante. Mas eu li do versículo 10 ao 16 porque ele traz um contexto do que está sendo falado. O versículo 17 começa com a palavra porquê. Ou seja, ele está justificando algo. O que ele justifica? Aquilo que ele tratou do versículo 10 ao 16. Ele fala de um contexto em que na igreja de Corinto estava tendo exaltação de personalidades. Pessoas estavam tomando um lugar no coração dos irmãos que não deveriam tomar. Ele fala de um contexto em que uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros ainda, não, sou de Cristo. Ou seja, toda essa exaltação de personalidades, de indivíduos, trazia discórdia e manifestava o quê? Orgulho. Porque quando na igreja de Cristo as pessoas estão dando atenção a esse tipo de coisa, a individualidade de líderes, por exemplo, elas estão trazendo um contexto de orgulho humano à casa de Deus. E isso se manifesta numa carnalidade entre os irmãos. Nós vemos muito disso hoje em dia também. Devemos muito tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Nós temos muitos pregadores na internet, pessoas que nós até gostamos, pode até ser uma pessoa muito boa, mas o nosso foco sempre deve ser que aquela vida é um instrumento na presença de Deus e que o nosso relacionamento ele é com Cristo e não com aquela pessoa, porque aquela pessoa passa. Ela é pecadora tanto quanto nós. Um dia ela está aqui e no outro ela não estará mais. Mas a nossa rocha eterna é o Senhor Jesus Cristo. E é nele que se baseia a nossa fé. Então, Paulo, nesse contexto que ele ouviu e corrigiu a igreja de Corinto, ele usa a palavra porque no versículo 17. No versículo 17 ao versículo 20, ele traz o primeiro ponto de argumentação dele, para dizer que aquela atitude dos irmãos estava errada. E o primeiro ponto que ele traz é que a maravilha revelada na obra de salvação através de Cristo reduziu a sabedoria humana ao nada. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus revelou através da graça, subjugou toda e qualquer sabedoria humana. Porque quando você revela esse tipo de atitude, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, você está atribuindo a sabedoria àquelas pessoas. E ele mostra que, na verdade, a sabedoria de Deus, revelada pela graça, revelada na obra dele, reduziu toda a sabedoria humana ao nada. Nesse momento, ele fala também dos gregos, ele fala daqueles que buscam, uma sabedoria humana. E ele traz aqui a excelência da sabedoria de Deus. No versículo 20, ele fala: onde está o sábio? Onde está
o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? É interessante que no versículo 19 ele cita o profeta Isaías, né, que diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. É muito interessante, irmãos, que o ser humano, desde que ele se apartou de Deus, né, ele sempre busca os seus próprios caminhos. E uma das formas das quais ele busca é através do seu próprio entendimento, da sua própria sabedoria. Né? Nós vemos desde aquela época, mais de 2000 anos, o ser humano já estava fazendo compêndios escritos e ele estava buscando encontrar um caminho de sabedoria para se sentir realizado, para encontrar o seu caminho. E a palavra de Deus nos revela que tudo isso é o orgulho do homem buscando chegar até Deus por suas próprias obras. Mas Deus revelou que a única sabedoria que realmente conseguiria atingir o santo seria Ele mesmo revelando a sua obra, Ele mesmo revelando a sua vontade. O ser humano não tem essa capacidade em si mesmo. E Deus já planejava, através de Cristo, lá no profeta Isaías, destruir a sabedoria dos sábios, aniquilar a inteligência dos inteligentes. Glória a Deus. E ainda diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Este é o segundo ponto. Do versículo 21 ao versículo 25, o ponto trazido é que nós, com Cristo, trazemos duas coisas: escândalo e loucura. É muito oposto, né, ao que é buscado, que ele mostra que é buscado nos versículos anteriores. O mundo busca sabedoria, glória e orgulho. E o Senhor nos revela que com Cristo nós traremos escândalo e loucura. Duas coisas que para o mundo são consideradas ruins: escândalo e loucura. Inclusive a palavra loucura, ela é o antônimo de sabedoria, ela é o antagônico. O contrário de ser sábio é ser louco. Então Deus mostra que o plano dele, na verdade, era trazer justamente o oposto do que o ser humano achava que ele precisava. O ser humano tem conceitos em si mesmo daquilo que ele acha que é certo, daquilo que ele acha que ele precisa e da maneira como ele acha que ele deve se achegar até Deus. E Deus veio mostrar que é Ele que decide como as coisas são feitas. E com Cristo, Ele traria escândalo e loucura, porque o mistério de Deus está em revelar-se em contraponto com o orgulho humano, para que tudo que há em nós seja desentronizado, né? Para que Cristo possa ser entronizado em nós. Enquanto o ser humano ainda achar que pode encontrar algo em si mesmo e por si mesmo, Cristo não será entronizado no coração do homem. Agora, do versículo 26 ao 28, nós temos um terceiro ponto. Vamos ver. E Deus escolheu as coisas, 26 ao 28. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. O terceiro ponto que ele traz aqui é que o instrumento usado condiz com a mensagem. A mensagem é escândalo e loucura. Que instrumento você vai usar para pregar escândalo e loucura? Aquilo que é fraco? Aquilo que é desprezível? Aquilo que é vil? Aquilo que não é nada? É isso que
que você vai usar para pregar escândalo e loucura. Então, é muito coerente aquilo que Deus pede com aquilo que Ele deseja. Ele revela que Ele quer aniquilar a sabedoria. Ele revela que Ele quer mostrar que a loucura dele é mais sábia do que os homens. E com isso, Ele vai trazer ao mundo uma mensagem que para o mundo é loucura, para o mundo é escândalo. E Ele vai usar para isso os desprezíveis. Ele vai usar aquilo que não é, aquilo que é considerado fraco, aquilo que o mundo não vê força. Porque nisto se revela a glória do Senhor. E este é o quarto ponto. Ele fecha justificando as escolhas. Ele fala por que Deus quis aniquilar a sabedoria, por que Deus quis trazer loucura e escândalo, por que Ele escolheu usar as coisas loucas, as coisas desprezíveis e fracas. No versículo 29 a 31, ele diz: para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. De novo, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ele revela o motivo de todo esse plano de Deus. E isso volta também ao primeiro versículo da argumentação dele, que é o 17, que ele diz: para que a cruz de Cristo não se faça vã. Se Deus se baseasse na força do homem, na sabedoria do homem, na capacidade do homem para a sua salvação, a cruz de Cristo seria vã. Jesus não precisaria vir. Se nós fôssemos capazes de chegar até Deus por nós mesmos, se houvesse capacidade do homem de produzir respostas, de produzir a sabedoria verdadeira, Cristo não precisaria vir. A cruz seria vã. E a carne do homem poderia se gloriar diante de Deus, de ter conseguido encontrar o caminho. Mas o homem caiu em trevas profundas, de uma maneira irreversível para si mesmo no Gênesis. E só Deus poderia resgatá-lo, para que a glória seja do Senhor. Glória a Deus. Bom, você pode dizer, agora acabou, né? Nós lemos todos os versículos e nós explicamos nós explicamos gramaticalmente, nós explicamos o contexto que estava sendo falado e o que Paulo estava tratando nesse ponto. Mas agora, o que eu desejo é trazer para os irmãos a aplicação dessa mensagem para nós hoje. Aquilo que Deus quer que nós tiremos de tudo isso que Paulo falou nesse texto. O primeiro ponto é que toda essa declaração de Paulo contrasta com a realidade dele mesmo. Porque Paulo podia ser considerado sábio segundo o mundo. Ele era uma pessoa completamente capacitada para estar nessa posição. Paulo, como nós ouvimos, né, na pregação do pastor Natanael, quem teve a oportunidade de estar aqui naquele dia, de estar na igreja naquele dia, pôde ouvir, né, o quanto Paulo ele foi capacitado. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. Ele foi formado em toda a escritura, na lei e nos profetas. Era fariseu e ele mesmo diz que ele era irrepreensível. Paulo era um homem poliglota, falava diversas línguas. Ele, além de ser judeu, era um cidadão romano. Ele era um homem que tinha tudo isso. E aí ele traz essa palavra que contrasta com ele mesmo. Esse é o primeiro ponto. E o que Paulo traz com isso é que, apesar dele mesmo poder ser considerado sábio, ele não estribava, não alicerçava o seu ministério e a sua pregação nesse fato.
Isso não era o alicerce, essa não era a base na qual ele alicerçava o seu ministério. Não era a base na qual ele estribava o ministério dele. Né? Se nós vermos, inclusive, no capítulo 2, que é a continuação desse texto, vamos ver do versículo 1 ao 5. Ele mesmo diz sobre isso. Ele fala: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então ele mesmo reafirma isso. Ele traz para o exemplo dele, do que ele faz em Cristo. Ele conceitua tudo, cria uma tese e depois ele fala: eu pratico isso, eu faço isso no meu ministério. Ele se coloca a si mesmo como um exemplo para todos nós, para toda a igreja e para aqueles que diziam que era de Paulo, que diziam que era de Apolo, que diziam que era de Cefas. Ele traz para si mesmo o exemplo, a responsabilidade do exemplo de cumprir aquilo que ele falou. Ele não foi ter com eles com sabedoria de palavras, apesar dele ter sabedoria de palavras. Nós, quem lê as cartas de Paulo, vê a sabedoria que ele tinha para falar, mas ele reconhecia que isso era do Espírito. E eu quero deixar uma frase que é o marco desse primeiro ponto. Enquanto você se estribar, ter a sua confiança em quem você é, o poder de Deus não poderá se manifestar na sua vida. Paulo, ele tinha tudo para confiar em si mesmo, porque ele era capaz perante os homens. Qualquer pessoa que conhecesse Paulo, inclusive os próprios apóstolos, em alguns relatos, reconhecem, eles mesmos reconhecem a sabedoria de Paulo, porque ele era uma pessoa que chamava a atenção nesse sentido. Ele não passava desapercebido. Ele era notavelmente sábio. Ele era notavelmente bom com as palavras. Ele tinha uma capacidade incrível. Mas, enquanto ele não caiu do cavalo, enquanto ele não ficou cego e precisou de Ananias, nossa, quase foi por pouco. Enquanto ele não precisou de Ananias para ir lá e orar por ele, enquanto ele não foi quebrado, enquanto ele não percebeu que ele não podia se fiar nele mesmo, o poder não pôde se manifestar na vida dele. Inclusive, nós ouvimos isso na mensagem do pastor Natanael, porque ele diz que Paulo não só... Ele trouxe uma reflexão muito importante, porque nós vemos aquele momento em que Paulo caiu do cavalo com aquele ponto, ele foi quebrado ali. Paulo passou anos sendo quebrado. Aleluia. Aquilo ali nem foi talvez suficiente para quebrar tudo, porque Deus queria quebrar mais. Aleluia. Ele teve que chegar muito mais fundo, talvez devido à altura em que ele estava, talvez devido ao quão alto ele estava. Se você pegar Pedro, Tiago e João no barquinho, eles estavam muito mais baixos. Talvez Jesus, para quebrá-los, teve que foi um caminho mais curto. Pedro ainda foi um pouco mais difícil, né? Ele teve que negar 3 vezes para chorar amargamente. Então talvez ele tenha sido um pouquinho mais complicado, mas Paulo levou anos e anos para ser quebrado, né? Os estudiosos dizem que pode ter sido até mais de 15 anos antes dele iniciar o seu ministério. E ele não era novo, né? Para ser fariseu ele já tinha uma idade, né? Pelo menos uns 30 anos ele tinha para poder ocupar a posição que ele ocupava. E Deus ainda deixou ele lá quietinho, para ser quebrado, para mostrar que não era nisso que
que ele devia se fiar. Ele não deveria se converter hoje e já sair pregando amanhã porque ele não estava pronto. Ele tinha que perceber que enquanto ele confiasse em quem ele era, o poder de Deus não poderia se manifestar. Então, aí, o momento em que esse Paulo se tornou o Paulo que escreveu o que nós acabamos de ouvir. Ele escreveu tudo isso, ele escreveu que Deus escolheu as coisas loucas, ele escreveu onde está o sábio, onde está o escriba. Ele era o fariseu. Ele está falando de si mesmo. Ele escreveu onde eu estou. Ele coloca a si mesmo nessa posição. E aí sim, coisas grandes Deus fez através da vida dele. Toda a teologia praticamente que nós temos, quase toda a teologia que nós temos a respeito das obras de Cristo, a parte teológica, não a história, né? Nós temos evangelhos que contam a história. Você vai lá e lê a história. Mas a parte de como interpretar toda essa história, de como entender a base teológica que nós temos hoje, foi feito por ele. Mas depois que ele reconheceu que isso não era o que ele deveria, que a sabedoria que ele tinha, a capacidade que ele realmente tinha, não era a base da sua pregação e daquilo que ele iria fazer. Portanto, não venha fazer a obra de Deus se apoiando na sua capacidade, nos seus dons, nos seus talentos. Não venha. Você pode ter, mas a glória é de Deus. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Enquanto você se fiar naquilo que você é, naquilo que você tem, enquanto isso for a sua base, enquanto você se basear nisso para fazer, o poder de Deus não vai poder se manifestar na sua vida. O ministério não vai acontecer. Aquilo que Ele deseja fazer não vai acontecer, enquanto você se basear nisso. A palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aleluia. Quem escreveu isso foi Salomão, que também era sábio e tinha entendimento. Ele escreveu: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Salomão escreveu isso e ele tinha entendimento. Ele falou: não baseie a sua vida, não baseie-se no seu próprio entendimento. Confie no Senhor. Glória a Deus. Aí nós vamos para o segundo ponto. Ótimo, perfeito, Ana. Então, eu não preciso buscar conhecimento. Os meus talentos não importam muito. Se eu sei cantar, se eu sei pregar, se eu falo bem, ou qualquer outra característica que eu tenha. Não preciso estudar ou buscar alguma coisa. Por quê? Porque o Evangelho não consiste em sabedoria de palavras. Ele é poder. Então, eu não preciso fazer essas coisas. Né? E aí nós voltamos para Paulo. Nós voltamos para Paulo agora no contexto ele ensinando Timóteo. Timóteo é, assim, conhecido por nós, né, como um pupilo de Paulo, né, como se fosse um filho que ele adotou, um filho no ministério, na obra. Ele trata ele como um filho, ele via ele como um filho na fé a quem ele deveria orientar no ministério. E olha o que está escrito na primeira carta que Paulo enviou a Timóteo, no capítulo 6. Eu vou ler do versículo 17 ao 20, mas é o último que é mais para ter um contexto. Olha só, mas também tem a ver com o contexto. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos e nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. 1 Timóteo 6, 17. Agora 18. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Okay. Aí ele dá um conselho para Timóteo, no versículo 20. Ó Timóteo, guarda o bom depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência.
E se nós vire a página e abre em 2 Timóteo, capítulo 1. Vire a página, 2 Timóteo, ou seja, a segunda carta. Ele escreveu isso no final da primeira carta. Ele falou: ó Timóteo, guarda o bom depósito que a ti foi confiado. Aí em 2 Timóteo, no capítulo 1, vá para o versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito que pelo Espírito Santo habita em nós. Então, aqui Paulo fala do bom depósito. E ele está orientando uma pessoa para o serviço da obra de Deus. E a grande questão é a seguinte: ok, Deus quer me usar. Ok, a pregação do Evangelho, é disso que Paulo está falando aqui, de exercer um ministério, exercer aquilo que Deus te chamou, ide, pregar o Evangelho. A grande questão é como você pode compartilhar com alguém algo que você não tem, algo que você não recebeu. Como que você pode compartilhar a palavra se você não conhece a palavra? Como que você pode dar conselhos para alguém se você não ouviu os conselhos de Deus? Nós, no serviço ministerial, nós em algum momento de aconselhamento de pregação, nós somos canais. Nós não somos chamados para falar aquilo que nós achamos bom. Nós não somos chamados para dar conselho baseado em situações da nossa vida. Porque a minha avó, quando ela nasceu, ela fez isso. Ao serviço do Evangelho, você é chamado para aconselhar, para pregar segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus e na sabedoria de Deus. Como você vai fazer isso se você não conhece a palavra de Deus? Se você não conhece a sabedoria de Deus? Se você não tem dentro de si, não há como compartilhar. Isso não só em pregação, em cântico, em qualquer tipo de serviço ministerial. Não tem como você ministrar algo para alguém, seja numa mesa sentada aconselhando, seja num púlpito. Não tem como você aconselhar, dar algo que você não tenha dentro de si. O Senhor, o que Paulo fala a Timóteo é: guarde o bom depósito. Guarde o bom depósito. Ele diz isso mais de uma vez. Ele diz na primeira carta e diz na segunda. Isso é muito importante. Guarde o bom depósito. Sabe o que isso significa também? Que Timóteo tinha um bom depósito. Ou seja, ele não foi para lá incapacitado. Paulo não mandou ele para o ministério, não deixou ele como líder incapacitado. Porque Paulo dizia que ele tinha um bom depósito para poder guardar. Então ele foi capacitado. Ele tinha algo. Ele tinha coisas dentro dele para poder guardar. Então, a capacitação, ela é importante. Ela é muito importante. Peraí que agora a folha grudou aqui. Mateus, no capítulo 12, no versículo 35, diz assim: Jesus Cristo dizendo, Mateus, capítulo 12, versículo 35, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. E ele aconselha: Timóteo, guarda o bom depósito. É a mesma mensagem, é o mesmo contexto. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, e o homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. Se você não acumular um bom depósito, um bom tesouro, talvez você compartilhe com alguém o mau tesouro, o mau depósito que você tem. Se você não acumular um bom depósito, talvez você seja o homem mau que tira do seu mau tesouro coisas más. Se nós não estivermos com a palavra habitando em nossos corações, em nossas mentes, com o Espírito Santo tendo domínio sobre os nossos lábios, sobre as nossas emoções, talvez nós corramos o risco de compartilhar algo que não é do Senhor, que é mal.
e tirar de um mau depósito. Por quê? Porque nós somos carne. E aí eu quero fazer um parênteses. O que nós deixamos alinhar no nosso coração? Porque nós lutamos todos os dias com a nossa natureza pecaminosa. Será que nós temos um pouquinho de mau depósito de coisas em nós também? Amargura, mágoa, coisas que nós deixamos se alinhar no nosso coração e viram um depósitozinho de coisas ruins. Um depósitozinho de sujeira, aquela latinha de lixo que a gente não quer mexer, aquela coisa que se alinhou dentro de nós. E aí corre o risco de algum dia alguém vir para você e pedir um conselho, de algum dia você ter que falar, e aí aquilo falar mais alto do que a palavra no seu coração. Dar conselho, eu já vi, tipo assim, a gente sabe, pessoas que várias vezes a gente conhece, pessoas que vão dar conselho sobre casamento, só falam mal. Por quê? Porque está lá o mau depósito, ela tem um trauma. Ela tem uma coisa que fez com que ela criasse um conceito ruim, e aí na hora que ela é chamada para falar, aquilo sai. Né? Por quê? Porque ela deixou acumular uma coisa ruim. Ela tem um mal ali, um mau depósito, que aquilo acabou saindo naquele momento. Isso serve para qualquer coisa na vida, porque todos nós temos experiências difíceis, todos nós temos experiências ruins, cada um aqui tem alguma coisa, mas nós não devemos deixar com que isso se aninhe no nosso coração, com que isso tome o lugar do conceito da palavra sobre as coisas. Porque quem tem conselho para nós é a palavra de Deus. Quem tem conselho para nós é o Espírito Santo. As nossas experiências individuais não estão acima da palavra de Deus. Elas são nossas experiências e muitas vezes, com certeza, se elas são ruins, elas estão ligadas ao pecado, às vezes não só nosso, o pecado de outras pessoas, consequências dos pecados de outras pessoas. Então nós devemos nos voltar para a palavra, não deixar que as coisas ruins, que as coisas más se aninhem dentro de nós, para que quando nós precisarmos falar sobre alguma coisa, que aquilo que venha na nossa mente, no nosso coração, para falar, para ministrar um louvor, para falar com alguém, para pregar a palavra, seja aquilo que vem do céu, aquilo que vem da palavra, que nós possamos deixar de ter um mau depósito dentro de nós. Será que, então, vale a pena começar a encher de coisas boas? Nós podemos ter situações ruins que tenham acontecido conosco, mas deixe para trás. Se desapegue daquilo. Deixe para trás. Em São Paulo, eu tive o privilégio de ouvir no começo do ano, a pregação de um pastor. Engraçado que, só um comentário, ele pregou em coreano, então tinha tradução simultânea. A mensagem demorou o dobro do tempo do que deveria, mas foi uma mensagem maravilhosa. E uma das coisas que ele falou sobre essa questão do esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. E ele disse que o novo só pode chegar quando o antigo vai embora. E muitas vezes nós, como seres humanos, nós temos a mania, até devido aos nossos sentimentos, de nos apegarmos demais às coisas que aconteceram. Porque elas nos feriram, porque elas fizeram mal, porque trouxeram alguma coisa para a nossa vida. E aí a gente fica apegado naquilo, sofrendo e tal. Por um tempo ok, né? Acabou de acontecer alguma coisa. Mas assim, quanto antes você se desprender daquilo, antes você vai conseguir viver coisas novas. Ou viver o novo, viver o dia de hoje. Ok, aconteceu, foi ruim, foi difícil, mas eu acordei hoje. E eu tenho 24 horas na minha frente. O que eu vou fazer? Eu vou chorar 24 horas? Ou eu vou fazer alguma coisa nova? Às vezes o que Deus deseja para que Ele possa fazer algo novo nas nossas vidas, uma nova obra, uma nova experiência, é que a gente consiga soltar a experiência do passado. Aquilo que ficou. Solta, deixa lá, acabou. Passou,
pedir perdão? Óbvio, pedir perdão para o Senhor, alguma coisa, assim, se concede no sentido de arrependimento de pecados. Mas eu digo assim, arrepender ou alguma coisa que às vezes talvez não seja nenhum pecado, ou alguma coisa que te atingiu, que foi um pecado de outra pessoa contra você, qualquer coisa, acabou, já foi. Não tem o que fazer. Viva pra frente, viva hoje, porque daí Deus pode fazer coisas novas, coisas diferentes. Ele pode te dar uma outra história. Ele pode fazer algo diferente, mas se desapegue. Enquanto você estiver apegado, não dá para ouvir a voz do Senhor falando coisas novas, porque a gente está com o ouvido tapado, chorando, sem, com o ouvido, não quero ouvir nada. Não, eu quero ouvir o que Deus tem para mim hoje. Aconteceu, ok, foi ruim, acabou. Eu tenho a minha vida pela frente. E Deus quer fazer algo novo. Glória a Deus. Voltando à questão do bom depósito, né? Eu quero citar no versículo, vamos ver quem vai lembrar. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Lembra alguma coisa? O nosso último acampamento, o tema do último acampamento foi vos fará lembrar. Ele diz que o Espírito Consolador vos ensinará e vos fará lembrar. Como você vai lembrar de algo que você não ouviu? Como você vai lembrar de algo que você não leu? Como você vai lembrar da palavra para falar de alguém se você não lê a palavra, se você não tem o conhecimento? Então, é importante sim conhecer. É importante sim se capacitar para poder exercer o ministério. E isso, lógico, a gente está falando de uma maneira muito específica aqui da pregação, mas em qualquer ministério de louvor, você se capacitar, porque daí Deus poderá te usar como um instrumento. Ele vai trabalhar com aquilo que é com o bom depósito que você tem. Ele vai trabalhar com o material que você tem dentro de você. Então acumule, vai acumulando, acumule todo o bom material que você puder. Acumule, vai acumulando. O que Deus tem de bom hoje? Essa mensagem, essa palavra. Sei lá, exemplo, eu, Ana, não sou casada. Toda palavra sobre casamento, presta atenção. Por quê? Porque é um bom depósito, está acumulando dentro de mim. Um dia Deus pode usar esse bom depósito no momento oportuno. Aproveite todas as oportunidades de acumular um bom depósito. Nunca pense, isso não é para mim. Eu não tenho a ver com essa palavra. Não tem a ver comigo. Tem a ver com você. Pode não acontecer com você, pode acontecer com uma pessoa do seu lado. E se você tiver um bom depósito, você vai poder ser usado como instrumento. Então não tape os seus ouvidos para ouvir, acumule o máximo que você puder. Porque daí, naquele momento, Deus, o Espírito Santo, te fará lembrar de tudo que o Senhor te falou. Glória a Deus. Aleluia. Bom, vamos lá então. Paulo traz um terceiro ponto. Eu estou trazendo, na verdade, já fui um pouco, avancei um pouco aqui, que é a questão do contraponto que existe entre a pregação não se basear na minha sabedoria e na minha capacidade, mas ao mesmo tempo eu preciso buscar conhecimento, capacitação e acumular coisas boas. Então não se baseia na minha capacidade, mas eu tenho que buscar capacitação, conhecimento e acúmulo. Como essas duas coisas se conversam, né? Porque se eu tenho um bom depósito, ou um bom, coisas boas acumuladas dentro de mim, será que não depende mesmo da minha capacidade? Porque, de certa forma, tem ali uma relação, né? Poxa, acabei de falar que Deus vai usar aquilo que eu tenho dentro de mim. Como concilia essas duas coisas, né? Depende ou não depende? O que a gente faz? Então, você vai conciliar isso dentro de você para que a cruz de Cristo não seja vã, para que nenhuma carne se glorie diante dele e para que aquele que se glorie-se no Senhor. Você vai conciliar isso quando você entender
de bom dentro de você veio de Deus. Não veio de você. Então isso concilia com a questão da busca, do que Paulo está falando nesse texto aqui. Ele está falando de sabedoria humana, ele está falando da sabedoria de Deus, e tudo aquilo que nós... ele está falando que a pregação não depende da sabedoria humana, e nós trouxemos os pontos em que nós devemos nos capacitar. Tudo o que tiver de bom dentro de você para passar para outra pessoa, no seu ministério, na sua vida, cantando, pregando e falando, não veio de você. Tudo que nós temos sem Cristo é um mau depósito. Tudo o que você acumulou sem Cristo é um mau depósito. Tudo que tem de bom em você para falar, tudo que tem de bom em você para cantar, tudo que tem de bom para você, dentro de você, para ministrar, todas essas palavras maravilhosas que você tem aí no seu coração, quando você vai cantar um hino, você pensa no versículo, quando você vai pregar a palavra, você consegue lembrar tudo o que tem de bom dentro de você, foi Deus que colocou. Então a glória não é sua. Não é sua. A capacidade que você tem veio do Senhor. Né? Em Provérbios, no capítulo 2, versículo 6 diz: pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Com ele está a sabedoria e a força. Aí, Jó fala, desculpa, já fui para o versículo. Jó fala: com ele está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Então, ele é o dono da sabedoria. Ele é o dono de todo o entendimento, de todo o conhecimento, de tudo que há de bom. Então, se você consegue cantar bem, foi Deus que te deu a voz. Se você consegue tocar bem, Deus capacitou os seus dedos, seu cérebro, sua mente. Se você consegue pregar, lembrar de versículos, se você consegue aconselhar uma pessoa, Deus colocou tudo isso dentro de você. Então, a glória é do Senhor. E é nisso que se baseava o ministério de Paulo. Porque nós podemos correr o risco, quando nós lemos esse texto também, e essas pregações de Paulo, eu já vi muita interpretação ruim, né, falando justamente que o evangelho é poder, o evangelho não é sabedoria de palavras. Então, como eu disse, não preciso buscar, não preciso me capacitar, não preciso estudar, não preciso fazer nada. Eu vou lá, vou pegar, vou cantar desafinado mesmo, vou fazer as coisas, né, de qualquer jeito. E, gente, Paulo usava os talentos, ele usava os idiomas, ele usava a filosofia que ele tinha muito conhecimento de filosofia, mas ele usava toda a teologia judaica que ele tinha aprendido, ele usava isso. A palavra diz que Paulo pegava o Antigo Testamento e provava com o Antigo Testamento na mão que Jesus era o Messias. Ele usava todo o bom depósito dele para levar a palavra. Mas tudo isso, quando ele reconhecia que tudo que tinha de bom dentro dele não era dele mesmo, era Deus que tinha confiado aquilo a ele. Quando ele teve a humildade de reconhecer isso, então tudo aquilo pôde ser usado no reino de Deus, né? Quando você admitir que tudo que há de bom dentro de você só está aí porque Deus colocou, no dia que você admitir isso com o seu coração mesmo, com a sua alma, com as suas forças, de coração, com humildade: Senhor, eu tenho capacidade, eu sei cantar, eu sei pregar, eu sei aconselhar uma pessoa. Não precisa ser só no ministerial aqui. Qualquer capacidade que você tenha no reino de Deus, porque você tem. Né? Deus capacita. Qualquer capacidade, seja de acolher pessoas, né? Tem muita gente que precisa, qualquer tipo. Quando você reconhecer que tudo que tem de bom dentro de você foi Deus que colocou, reconhecer de verdade, com humildade, aí Ele vai começar a agir, colocando para fora tudo o que está guardado no seu depósito. Porque a
glória aí vai ser dele. Enquanto a gente tentar usar das nossas próprias forças para fazer a obra de Deus, achando que a capacidade nossa vai ser suficiente para suprir aquilo, a gente está criando um empecilho para o Espírito Santo, porque a glória é dele. Ele não divide. No momento em que nós colocarmos o nosso coração em humildade diante do Senhor e falar: Senhor, toda a capacidade, se eu tenho, se eu consigo servir pessoas, se eu consigo usar os meus dons, se eu consigo abençoar o meu irmão, foi o Senhor que fez. E eu não tenho isso ainda. No dia que nós de coração admitirmos isso, que foi Ele que fez, Ele que nos colocou essas coisas, Ele que nos capacitou, aí Ele vai começar a agir, Ele vai agir colocando para fora. Que foi o que aconteceu na vida de Paulo. Quando ele foi quebrado, quando ele entendeu que, ok, eu sou capaz, mas não é isso, Deus não quer que eu me estribe nisso, Ele não quer que eu baseie nisso, aí sim, Deus usou. Deus usou os idiomas, Deus usou a filosofia, Deus não jogou fora aquilo que ele tinha, muito pelo contrário. Por quê? Porque Deus só queria que ele admitisse de coração que foi Deus que colocou aquilo lá, com um propósito. Admitisse que foi uma dádiva. Admitisse que não foi por sua própria capacidade, que foi graça. Admitisse que foi graça. Porque quando nós somos capazes, entre aspas, de fazer alguma coisa, é muito fácil nós olharmos para nós mesmos como, eu não sei, quando você percebe que você tem capacidade, é muito fácil você falar: bom, beleza, deixa comigo, né? Sei lá, eu falo bem em público. Você começa a confiar nisso, né? Falar: eu sei falar, então tranquilo, me passa aí que eu sei fazer. Por quê? Mas, peraí. Você sabe, mas você não sabe sozinho. Deus te deu isso. Então não é sobre você. Não é sobre você. Ele podia não ter dado. Entendeu? A gente acredita que até coisas que são inatas, coisas que nós nascemos com elas, que devido ao fato de nós termos nascido com elas, elas nos pertencem. Nem a nossa vida nos pertence. Nós entregamos ela para o Senhor, mas quando nós nascemos, a vida não é possível sem a ação do Senhor. Você só nasceu porque Deus permitiu e Ele colocou as características em você. Então não se orgulhe no sentido pecaminoso, né, dessas características. Mas olhe para elas pensando: nossa, Deus me deu um presente, Deus me deu a capacidade de fazer isso. E quando você olhar para seus pontos fortes, para as suas características, para os seus talentos, para os seus dons, para as coisas que você tem aqui na cabeça, você fala: nossa, Deus me deu essa capacidade. Quando você olhar para isso, falando: peraí, mas não sou eu, Deus me deu isso, aí Ele vai falar: agora eu posso agir. Porque isso está me dando glória. Isso está glorificando o nome do Senhor. E Paulo disse: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E, bom, um outro ponto que eu quero trazer é: você percebe a responsabilidade que isso traz quanto aos seus dons, talentos e capacidades? Se você admite de verdade que foi Deus que te deu as características individuais que você tem, de dons, de talentos e de capacidade, foi Ele que te deu. Quem é você para não usar isso? Para escolher não usar? Qual a responsabilidade que você tem se você não usar? Se fosse seu, propriamente seu, só de você, você escolhe o que você faz com suas coisas. A gente aprende muito isso, né? É meu, se eu quiser quebrar o celular aqui é meu. Se eu quiser quebrar, jogar no lixo, é meu. É minha responsabilidade. Ok. Mas se você admite de coração que foi Deus que te deu determinadas características e está te dando, não só te deu de maneira inata, né, você nasceu, mas na vida cristã Ele está te
dando determinadas capacidades, determinados dons, se foi Ele que te deu, qual a responsabilidade que você tem com essas coisas? Com as coisas que Ele deu? Com aquilo que Ele te deu de característica? Se você não usar, se você não fizer também, qual a responsabilidade que você tem? Porque não é seu para que você decida não usar. É do Senhor. Ele pode escolher não usar em determinado momento? Pode, igual ele fez com Paulo. Ele falou, não, você vai ficar quieto um tempo. Porque ele precisava, tinha outras coisas para serem trabalhadas. Mas Paulo não era ninguém para reter aquilo que Deus quisesse fazer na vida dele. Quando, a partir do momento que você reconhece que as capacidades, sejam elas intelectuais, seja no seu trabalho, seja não é só na igreja, né? Mas Deus dá muitas capacidades para nós. Nós temos aqui pessoas que trabalham com diversas coisas, pessoas que Deus nos deu talentos e dons também nas nossas áreas de trabalho, né? A Suzana é professora, ele é advogado, o Lucas é engenheiro, outra vez, cada um faz uma coisa. Ok, Deus te deu. Se você reconhece que tudo que tem de bom, tudo que você acumulou de bom é do Senhor, você tem responsabilidade com essas coisas. Responsabilidade de usar para o reino de Deus. Responsabilidade. Eu não posso reter para mim mesma aquilo que é do Senhor. Eu não posso. Pode ser que seja difícil, né? Por exemplo, um parênteses também, né? Posso dar meu testemunho pessoal? Eu tenho muito depósito acumulado de toda a minha vida, né? Cresci ouvindo as palavras desde que eu nasci. Acho que antes de eu ter consciência do que eu estava escutando, eu já estava escutando, né? Cresci na presença de Deus, tenho um bom depósito, mas eu posso pegar e fechar ele e falar, não, eu sou tímida, eu gosto muito, eu não sei, tá, posso, né? Eu tenho livre-arbítrio, mas e a minha responsabilidade diante do que eu tenho? Porque nós daremos conta de nós mesmos diante de Deus. Cada um dará conta de si mesmo perante Deus. E agora, lógico, Deus tem um tempo. Igual aconteceu com Paulo, ele tinha capacidade, mas havia um tempo certo para que aquilo fosse usado, porque havia coisas para serem trabalhadas na vida dele. Mas, quando ele teve oportunidade de usar aquilo, ele não se acovardou. Quando ele esteve perante o estadista, ele usou tudo. Ele usou tanto que o homem pediu para ele ficar quieto. Ele falou, eu vou soltar tudo agora. E foi o Espírito, porque ele tinha algo. E naquele momento Deus abriu a porta para ele. E falou assim, agora. Não foi um ano que ele quis. Ele ficou lá um tempinho, né? Aprendendo um pouco. Mas aí naquele momento Deus abriu a porta, ele estava diante do estadista, ele falou, vou ficar quieto? Não. Ele falou tudo, ele soltou. Ele soltou tanto, mas acho que ele estava assim, com vontade, né? Estava acumulado de coisa. Ele ficou anos ali, refletiu muito sobre Jesus. Ele falou, agora eu vou falar tudo para esse homem também. Eu vou citar filosofia, eu vou citar os gregos, eu vou citar todos, eu vou citar o Antigo Testamento. E ele citou tanto, ele foi tão sábio que o homem falou, fique quieto, porque senão eu vou me tornar cristão. Olha que triste, né? Porque o homem está no inferno agora, pensando, eu podia ter pedido para ele falar um pouco mais. Mas você vê, é aquele momento. Então, no momento em que Deus abriu a porta e mostrou uma porta aberta diante de Paulo, uma só não, né? Várias. Mas no momento em que Deus abriu a porta, mostrou uma porta aberta diante de Paulo, ele não se acovardou. Ele não reteve para si. Nós não podemos reter para nós aquilo que não nos pertence. Se algo é seu, você pode reter para si. Mas se foi o Senhor, se você reconhece que foi o Senhor que te deu, você não pode reter. No momento em que Ele te der oportunidade, no momento em que Ele abrir uma porta para que você fale, para que você haja, não se acovarde. Fale, eu não posso negar o que é de Deus para os filhos de Deus. Eu não posso negar aquilo que vem de Deus para aqueles que Deus ama. A Bíblia diz